Opa, tudo certo com o senhor, a senhorita que está aí do outro lado da tela? Hoje venho falar se é realmente preciso ser bom em matemática para trabalhar na área de tecnologia, especialmente desenvolvimento, ser programador. E já adiantando a minha resposta, na minha humilde e sincera opinião, sim, é estritamente necessário. Talvez não você ser bom em matemática, mas ter afinidade com a coisa. Pelo menos ter algum gosto pela matemática. Eu vou explicar o meu ponto ao decorrer do vídeo. Bom, todo mundo, acredito eu, sabe que a computação deriva da matemática, ela é filha da matemática. E assim sendo, ela herda diversas características que a matemática possui. Ela é muito baseada na matemática em si, principalmente quando você começa a enxergar determinados padrões, estruturas na hora de escrever código. Por exemplo, isso também, como eu disse, é um tanto óbvio, mas talvez você não tenha notado, principalmente se você for um cara mais iniciante como eu. Na programação funcional, você vai essencialmente aplicar os conceitos de função que você vê na matemática, seja função afim e assim diante. Mas o ponto é, se você é um programador que tem afinidade com matemática, por menor que seja, é bem provável que você, num futuro, será um excelente profissional. Agora, se você não tiver afinidade e nem gostar de matemática, é possível sim ser um programador. Contudo, eu não tenho certeza que você será um bom programador um dia. Essa é a chave. Todo mundo pode ser qualquer coisa, mas não quer dizer que com aquela coisa que a pessoa decidiu ser, ela vai ser feliz. Não quer dizer que aquela coisa é o que realmente dá prazer para ela e o que seria melhor para ela. Vamos botar em termos mais simples. Talvez aquilo não seja o que a pessoa nasceu para fazer, entre aspas. Então eu acredito piamente que as pessoas devem trabalhar naquilo que gostam, porque afinal de contas, bem provável que elas vão ficar naquilo pelo resto de suas vidas. Então se você buscar trabalhar em algo que não gosta meramente por hype, meramente por moda, por dinheiro, não faz o menor sentido. Mas também isso aqui a gente já está entrando em outro aspecto, em outra questão que pode ser abordada em outro vídeo especialmente para isso. Voltando à questão matemática, a gente compreende que a matemática possui uma base, bem como a computação. Pode-se até dizer que a base da computação é a própria matemática, e de certa perspectiva é. Mas antes disso, a gente entende que a matemática tem como base a lógica, porque a matemática nada mais é do que a representação lógica da realidade. Pelo menos foi isso que ela originalmente foi inventada para ser. A matemática é uma abstração. De certa maneira ela sempre existiu, só que sem um humano para conceber o quantitativo das coisas, ela não existia. Também isso é um aspecto um tanto filosófico, e não é esse o objetivo do vídeo. Mas o que eu quero dizer é, quando você compreende a base da matemática, que é a lógica matemática em essência, você começa a entender que matemática não se resume a decorar fórmulas, a decorar mecanismos de resolução de problemas específicos, como o famoso pegar um número do lado da equação e colocar do outro lado da equação, invertendo o seu sinal para que assim você consiga resolver o problema. Você já se perguntou como é que isso funciona efetivamente? Qual é a lógica por detrás disso? Por que isso existe de fato? Qual é o sentido dessa coisa? Isso se aplica a quase tudo na matemática, como a gente vê na escola e como nos é apresentado. A escola
ela nos apresenta a matemática de maneira errônea. A matemática não deveria ser apresentada de maneira mecânica, de maneira algorítmica, tal qual seria interessante se fôssemos uma máquina. Mas já que não é o caso, ela deveria ser nos apresentada de maneira lógica, de maneira racional, intelectual, para que, tendo o raciocínio básico, consigamos, através de lógica, resolver N problemas. Você entendendo o porquê que realmente acontece essa inversão de sinais e a troca do número do lado da equação para o outro, faz toda a diferença. Porque você deixa de repetir o mecanismo e começa a entender e aplicar isso de outras formas para resolver variados problemas. Isso é a mesma coisa na programação, a exata mesma coisa. Quando se trata de fórmulas na matemática, elas nada mais são do que uma generalização, uma abstração para chegar à resolução de um problema. E quando se trata de abstração na programação, nós temos o quê? Libs, frameworks, linguagens de programação e outras coisas mais. Para você que não sabe, uma abstração nada mais é do que você simplificar um conceito e generalizá-lo para que ele fique mais simples de ser entendido e aplicado. Vamos colocar nesses termos. Isso acontece muito no mundo da computação. Se você tem uma linguagem específica como Java, ela é uma abstração de outra linguagem. E essa outra linguagem provavelmente é uma abstração de outra linguagem, até chegar no Assembly, por exemplo, que é a linguagem de máquina, que é uma abstração também do binário. Entende? Tudo no final das contas é para facilitar a sua vida como pessoa, como desenvolvedor, desenvolvedora. Mas aí que está um certo problema. Muitas pessoas acabam que negligenciam essa base, a base matemática, análogo à base computacional, e meio que se especializam em uma ferramenta específica, seja uma linguagem, ainda pior, um framework, e ficam por essa mesmo, seguindo o hype, seguindo a onda do momento. E quando aquela linguagem, aquela ferramenta morrer, ou perder o seu hype, perder a sua força, bem provavelmente é temporária, a pessoa pode se desesperar e vai ter que rapidamente buscar outro hype, outra ferramenta do momento, e vai ficar nesse loop infinito pelo resto da vida, pelo resto da carreira, até de fato atingir um pico de estresse e acabar desistindo ou coisa pior. Agora o sujeito que concentrou suas forças na base, em compreender o que é um sistema operacional, em compreender como é o low level, em compreender linguagens um pouco menos abstratas, esse cara, ele vai se dar muito melhor a médio e longo prazo. Óbvio que o esforço que ele vai fazer no início é bem maior, é consideravelmente maior do que aquele que pulou até mesmo o JavaScript para ir direto para o framework, para o React, para o Angular, ou qualquer coisa nesse sentido. Esse cara, a curto prazo, pode até se dar melhor, pode conseguir um estágio, pode conseguir um emprego como júnior. Mas a longo prazo, quando aquela tecnologia que ele se especializou ficar defasada, ele vai sofrer para aprender outra coisa de fato. Enquanto o cara que lá atrás focou na base, focou nos fundamentos, nos alicerces da computação, ele consegue resolver o problema independentemente da ferramenta, independentemente do hype. Ele sempre vai estar por cima, ele sempre vai estar tranquilo em sua maioria, porque ele sabe aquilo que ele está fazendo. Ele não é controlado pela máquina, ele controla a máquina, entende? Ele não depende da abstração. Mas aí é que tá. Eu tenho visto muitas pessoas entrando na área
e pulando caminho, tentando encontrar atalhos. Isso pode prejudicar tanto elas mesmas, principalmente elas mesmas, mas a área como um todo, né? Se torna algo um tanto mais marginalizado. As pessoas acham que fazendo um curso de R$ 20 na Udemy é o suficiente para ingressar no mercado, e não é assim que funciona. A coisa é um tanto mais complexa, um tanto mais difícil, exige mais esforço do que isso. E se você não tem aptidão nas coisas que eu falei, em exatas e, por consequência, programação, não o faça. Se você acha chato esse tipo de coisa, então não é para você. Isso não é uma ofensa, não é para atacar ninguém. Porque as pessoas têm que ter consciência de que elas precisam trabalhar naquilo que elas têm afinidade, naquilo que elas podem crescer mais, têm potencial de construir mais socialmente. Antes, você ser um cara que ganha menos naquilo que você gosta de fazer, assim sendo consegue contribuir mais socialmente, do que ser um profissional medíocre naquilo que você está fazendo só por ganhar mais, talvez, e não contribuir tanto assim. Esse é o ponto que eu quero destacar aqui. Quando um programador realmente sabe o que está fazendo, ele se torna um especialista, mas não um especialista em ferramenta, e sim um especialista em resolver problema. Quanto à ferramenta, ele é generalista. Ele sabe de tudo um pouco, vamos se dizer assim, mas a base, que é o que realmente importa, ele tem fortalecida. Eu tenho um amigo que ele é desenvolvedor júnior Flutter. Em 6 meses ele conseguiu a primeira oportunidade dele. Isso é excelente, maravilha. Que ele tenha todo o sucesso do mundo, que ele consiga ter uma excelente carreira. Contudo, entende que ele só sabe Flutter porque ele entrou na área em 6 meses. Ele estudou em um curso específico de Flutter, 6 meses, somente Flutter. Conseguiu entrar na área, mas ele só sabe Flutter. Ele não tem conhecimento profundo a respeito da base. Ele depende da ferramenta do Flutter. Nem mesmo o Dart ele possivelmente domina. Talvez ele só domine realmente o Flutter, porque até onde eu sei o Dart fora do Flutter é bastante diferente. E também, mercadologicamente falando, o Dart sem o Flutter não é quase nada, né? Mas enfim, isso só foi um exemplo da vida real de como fica complicado para uma pessoa que só se especializou em uma coisa pelo hype permanecer na carreira a médio e longo prazo. O risco que você corre de se prejudicar porque a tecnologia se defasou ou algo nesse sentido é muito grande e não vale a pena correr esse risco. Mesmo que você precise ser mais esforço, estude para ser um profissional que vai compreender de fato o que está fazendo, que não vai depender de linguagem X, Y, Z. Se tiver que resolver um problema na ferramenta XPTO, você vai conseguir resolver o problema. Você pode não saber os comandos, por exemplo, de cor, mas você tem capacidade de pesquisar, de ler documentação e assim diante. Seja esse tipo de profissional. E entenda também de uma vez por todas que essa base, tanto na computação quanto na matemática, não necessariamente cálculo, mas matemática básica, lógica matemática, é fundamental. Então, se você tiver um tempinho no seu dia, tenta resolver uns problemas de matemática. Com certeza isso vai melhorar sua lógica em todos os sentidos também. Se você melhorar sua programação, por sua vez, você vai melhorar a matemática e vice-versa. Mas é isso o vídeo por hoje. Se você tem algo a acrescentar, fique à vontade na seção dos comentários para dar uma opinião, se concorda, se discorda, alguma experiência. E até a próxima.